Olá a todos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidá-los a abrir comigo nesse momento o Evangelho de João, capítulo 16, versos de número 33. A palavra de Deus diz assim: Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Estaremos refletindo nesse dia a respeito do tema A origem da minha paz interior. Notem vocês que quando nós nos deparamos com o Evangelho de João, capítulo 16 em particular, nós podemos observar que o Senhor Jesus Cristo ele começa a fazer uma série de relatos aos seus discípulos por ocasião da sua despedida. Eram os últimos momentos de Jesus com os discípulos e, em certa situação, então, Jesus vai lhes dizer que ele estava alertando a eles para que os seus discípulos não viessem se escandalizar. E o Senhor vai os advertir que futuramente aconteceria algumas coisas, tais como seriam eles expulsos de sinagogas e até inclusive as pessoas que estivessem fazendo não só o ato de expulsá-los, como também de matar os discípulos, de martirizar esses seguidores de Jesus, teriam uma imaginação que estavam fazendo um favor a Deus por tratar os discípulos de Jesus como se fosse uma seita. E por que essas pessoas estariam agindo dessa forma, com tamanho ato de maldade? Certamente isso porque não conheceram nem sequer ao Pai, nem tampouco a Jesus Cristo. Essas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos, mostrando-lhes que ele sabia de tudo isso, que tudo isso ia acontecer. O que eu e você logo de início podemos entender e extrair desse texto de forma prática para as nossas vidas? Queridos, nós podemos ter absoluta certeza que nada acontece nas nossas vidas por acaso, nada sai do controle de Deus. Deus sabe tudo o que vai nos acontecer antes mesmo que essas coisas aconteçam e que sejam efetivadas em nossas vidas. E o Senhor Jesus, ele mostra então que havia uma necessidade de que ele estivesse retornando para Deus, para que dessa forma as profecias estivessem se cumprindo. E por ocasião da ida de Jesus, o seu retorno aos céus, é que entraria em ação agora a terceira divindade do Deus Todo-Poderoso, o Espírito Santo de Deus. E nós podemos observar que dos versos 7 a 14, Jesus então vai relatar aos discípulos que convinha que ele estivesse indo, porque se ele não fosse, o Consolador não viria, e esse Consolador é o Espírito Santo de Deus que seria enviado. E quando o Espírito Santo de Deus viesse, ele teria três funções, três missões, três tarefas, as quais ele iria executar. E a primeira delas seria convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E Jesus vai explicar o porquê dessa sequência, o porquê do pecado. Ele vai dizer que porque não crê em Jesus. Então, isso é visto como um pecado. Quando ele vai falar a respeito da justiça, ele vai dizer que porque vou para o Pai e não mais me vereis. E quando ele então vai dizer a respeito do juízo, o Senhor vai dizer porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então note você que quando ele vai afirmar que no sentido de justiça, porque ele vai para o Pai, porque ele cumpriu tudo aquilo que o Pai havia determinado. E nada mais justo agora do que Jesus retornar para o reino do seu Pai. E a respeito do juízo, então, ele vai nos mostrar que já o príncipe desse mundo está julgado, que Satanás já está sentenciado e que muito em breve, por ocasião do juízo final, o fim já é determinado para o inimigo de nossas almas. E o Senhor Jesus, ele é interessante que ele trabalha de forma muito paulatina. O Senhor, ele permite que as coisas aconteçam nas nossas vidas de forma muito gradual. Pode você e eu ter a absoluta certeza que as coisas não vão acontecer de uma vez. E Jesus falou isso para os discípulos, que ele tinha muito para dizer para eles, mas não o fez, porque eles não poderiam suportar tudo naquele momento. Mas ele vai mostrando que o Espírito Santo, quando viesse, ele estaria guiando a cada um dos discípulos e também da mesma maneira que o Espírito Santo de Deus tem guiado a minha vida e a sua. E de certa feita, eu e você podemos entender que o Espírito Santo de Deus é que muitas vezes nos tem guiado, nos tem dado muitas vezes a orientação
do que há de acontecer, do que nós enfrentaremos, do que nós devemos falar no momento certo que devemos falar. E dessa feita, nós podemos perceber que dessa forma, Jesus ele nos dá essa paz interior e dessa maneira, com a ação do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele glorifica o próprio Jesus, porque o Senhor Jesus nos tem mostrado que através da sua ação, ele tem nos anunciado tudo aquilo que do Pai o Senhor Jesus recebeu e o Espírito Santo contribui para que isso seja efetivado em nossas vidas, para que eu e você possamos testificar que tudo que acontece, tudo que é anunciado, tudo que é dito, é obra do Senhor Jesus, é obra do Espírito Santo de Deus, é obra do Deus Todo-Poderoso na minha vida e na sua. Portanto, não tema as aflições, as angústias, não tema o que o mundo pode trazer para mim e você no sentido de aflição. Tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo e eu e você podemos vencer.